aqui, gente, a gente vai falar sobre questões internacionais, porque os Estados Unidos e o Reino Unido bombardearam pelo menos 30 alvos dos rebeldes Houthis no Iêmen. Lideranças da milícia dizem que irão retaliar. A Casa Branca garantiu estar pronta para revidar qualquer hostilidade. O Marcelo Favalli, nosso editor de internacional da Jovem Pan, já está por aqui para explicar melhor essa situação. Favalli, bem-vindo ao Tá na Roda. Obrigado, prazer te encontrar aqui nesse ambiente, não Tá na Roda, Nelson Kobayashi. É o seguinte, vou comentar e vou contar a história de trás para frente com os acontecimentos desse domingo. O Jake Sullivan, que é o conselheiro do presidente Joe Biden para assuntos de segurança, disse que toda vez que os Estados Unidos forem agredidos, haverá uma resposta pesada, dura, como aconteceu aí na noite de sábado. Então, só atualizando a notícia, uma coalizão, né, uma ação dupla entre Estados Unidos e Reino Unido atingiram pelo menos 30 alvos dos Houthis, que é uma milícia, uma organização paramilitar que dominou pelo menos uns 30% do território do Iêmen e desde janeiro tem interrompido o importante fluxo da marinha mercante no mar Mediterrâneo. Isso tem trazido prejuízos enormes aos Estados Unidos, ao Reino Unido, a Israel, que são inimigos declarados dos Houthis. Isso tem gerado um impacto internacional na marinha mercante e no comércio internacional. Então, por isso, essa resposta. Só que não foi um caso isolado. Isso é um escalonamento, Koba, do que a gente vem acompanhando desde sexta-feira, porque é uma ação conjugada. Na semana passada, voltar uma semana no tempo, os Estados Unidos foram atingidos onde eles menos esperavam, num posto avançado de uma base que os americanos têm na Jordânia, por uma outra milícia, mas assim como os Houthis, também financiados pelo Irã. 3 militares americanos morreram, outros 25 ficaram feridos, alguns deles com gravidade. Estas são imagens que foram divulgadas pelos próprios Houthis para mostrar internacionalmente o poder de fogo que eles têm. Estamos falando de um país muito pobre, que é o Iêmen, e aí você pensa, né, uma milícia dentro de um país miserável deve ser mais pobre ainda. Não são. As imagens que foram divulgadas pelos próprios rebeldes mostram que eles são muito bem armados, com mísseis, não vou dizer de precisão, mas que tem uma certa capacidade de acertar alvos escolhidos. Eles fizeram imagens queimando bandeiras de Israel, queimando bandeiras dos Estados Unidos, para dizer claramente que estes dois países são os alvos prioritários dos Houthis. Então teve uma retaliação por parte dos Estados Unidos e a gente tem imagens que foram divulgadas pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos que mostram ali, não com muita riqueza de detalhes, porque isso acabaria expondo as táticas e as estratégias dos Estados Unidos, mas a gente tem um outro conjunto de imagens com a decolagem dos caças que foram usados. Tá aí, são os caças subindo em direção aos alvos. E houve um apoio da Marinha de Guerra, tanto dos Estados Unidos como do Reino Unido. Parecem imagens tiradas de um filme de ação, como a gente está acostumado a ver aqueles filmes de guerra. Foram caças, bombardeios e navios, né, cruzadores usados para atingir 30 alvos pré-selecionados pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Falei um monte de coisa, mas não acabou. Isso foi uma consequência, porque na sexta-feira, só os Estados Unidos, aí foi uma ação única, ordenada pela administração do presidente Joe Biden, foram atingidos com bombardeios 5 alvos, 3 no Iraque, 2 na Síria, também de milícias locais. Isso aí são os disparos vindo de cruzadores posicionados ali no Mar Negro para atingir justamente a parte dos Houthis que ficam no Iêmen. Então a gente tem aí um escalonamento de uma guerra que começou há mais de 120 dias envolvendo Israel e o Hamas. É um caso isolado a questão de Israel e Hamas, mas a gente já previa que haveria um escalonamento de uma guerra no Oriente Médio. Agora a gente está vendo justamente esses desdobramentos, Koba. Impressionante, Favalli. Favalli, vou aproveitar que você está aqui no Tá na Roda, não é sempre, né? Então tem que aproveitar a presença do homem de internacional dessa emissora. Fala pra gente sobre os Estados Unidos, porque tem novidade na disputa aí norte-americana, nas eleições, em especial nas prévias republicanas. Nikki Haley, tem novidade no ar? Como é que é? Pois é, vamos dividir, vamos falar de republicanos. Primeiro dos democratas. Sim. O Joe Biden venceu uma primária muito pró-former na Carolina do Sul. Esse estado é importante para os republicanos.
Porque já está muito claro que os democratas vão apostar numa estratégia que há séculos os dois partidos fazem. Tentar a reeleição daquele presidente que está na cadeira do Salão Oval. No caso do Joe Biden, ele vai tentar a reeleição. Isso está muito claro. Só que, em nome da democracia, outros pré-candidatos podem levantar a mão em cada estado dizendo: eu gostaria de participar de uma prévia. Esse outro candidato, Koba, ele sabe que ele vai perder, mas é uma estratégia política. Ele aparece ali para um eleitor, visibilidade, ganha visibilidade, para daqui 2 anos ele tentar uma cadeira no Congresso, né, como deputado, no Senado, ou até um cargo local de prefeito. Isso é uma estratégia. Então, a Carolina do Sul, nesse final de semana, teve uma prévia que foi massivamente vencida pelo Joe Biden. Vamos virar a página? O Koba me perguntou dos republicanos, tem novidade. Nikki Haley. Nikki Haley é a pessoa que sobrou na disputa contra o Donald Trump pela indicação de quem vai disputar a presidência dos Estados Unidos só em novembro pelo Partido Republicano. Todos os outros já desistiram. DeSantis, né, que estava no DeSantis, que aparecia com uma certa vantagem, acabou desistindo ainda em janeiro. A Nikki Haley tenta um fôlego e ganhou. Porque é o seguinte, Koba, na semana passada, no final da semana passada, saiu uma nova pesquisa feita nos Estados Unidos e que a Nikki Haley, ela venceria num cenário ali hipotético, ela contra Joe Biden. O Trump também vence, com uma margem muito pequena, ali ainda dentro da margem de erro, 2 pontos para mais, 2 pontos para menos. O Biden aparece com 45% da preferência e o Trump com 47%. Ou seja, a Nikki Haley venceria com mais vantagem, é isso? 13 pontos percentuais de vantagem a Nikki Haley. Isso é uma novidade para os americanos, para os republicanos e para ela. Então isso pode dar um fôlego importante. O Donald Trump ainda continua como favorito para ser indicado pelo Partido Republicano. Mas esta nova pesquisa fresquinha, recente, agora em fevereiro, dá um fôlego para a Nikki Haley. A gente falava da Carolina do Sul e a prévia que aconteceu para os democratas. Uma das próximas prévias é na Carolina do Sul. E a Nikki Haley pode virar o jogo. Por quê? Ela foi governadora da Carolina do Sul. A primeira mulher a ser governadora da Carolina do Sul. Isso dá muito capital político para ela naquela região dos Estados Unidos. Só que antes tem prévia em Nevada, conhecida por a cidade de Las Vegas, onde o Trump tem cassinos, tem hotéis, e ele é quase que um herói da cidade, porque ele é um enorme empregador de Las Vegas. Muito, muito claro que ele vai vencer em Nevada. Ela pode levar na Carolina do Sul. Mas o jogo agora está aberto com essa nova pesquisa. O nome da Nikki Haley pode desaparecer agora nas primárias, mas não pode sumir do espectro político. Aí são apostas minhas. É o seguinte, faço aqui as minhas apostas, que as duas candidaturas já estejam se conversando, de Donald Trump e da Nikki Haley, para negociar. Fazer uma composição. Que é o seguinte, ele sendo apontado como candidato republicano, vencendo as eleições, ela pode reaparecer como secretária de Estado, ou seja, chefe da chancelaria. Na gestão do Donald Trump, há 8 anos, ela foi a embaixadora dos Estados Unidos na ONU. Ela tem uma experiência diplomática. Poderia ganhar um cargo diplomático importante. A exemplo, como a chancelera, secretária de Estado, secretária de Defesa, ou quem sabe, um nome que ainda não apareceu. Quem é a vice ou o vice-presidente dessa chapa? Pode ser uma negociação. Ron DeSantis talvez já tenha feito essa negociação. Ele já saiu antes, talvez mirando um cargo numa suposta segunda administração Trump. E só para fechar, Favalli, o DeSantis teve mais votos que a candidata nas prévias, exatamente, nas primeiras votações aí, né? Então começa estados. Em Iowa, um estado pequeno, de perfil agrícola, o que é a beleza da democracia americana, por isso que é um modelo para o resto do mundo, principalmente no Ocidente, onde um estado pequeno é escolhido para começar, para dar voz a todos os americanos, sejam eles de maior ou menor estado, de mais representação ou menor representação. O Trump venceu ali de lavada, depois ele também continuou vencendo. Em segundo lugar nessa corrida ficou o DeSantis. Ele falou, para mim não dá mais, tô gastando muito dinheiro, tô estressando os meus apoiadores, fiquei por aqui. Isso ainda em janeiro. A Nikki Haley continua. Vamos ver daqui pra frente, Koba. Favalli, obrigado. Você volta hoje, né? Porque tem eleições em El Salvador. Já o Favalli traz mais novidades pra gente. Muito obrigado, meu amigo. Até já.
por aqui a gente vai continuar esses assuntos americanos na nossa roda do fim pro começo, falando sobre eleições norte-americanas. Quem é que acredita que de alguma maneira Nikki Haley ameace a candidatura ou a campanha de Joe Biden? E aí, Diogão? Não vejo a menor possibilidade, não. Acho que ela pode ganhar aqui nesse momento, ganhar um fôlego, como disse, mas eu vejo ela como um excelente nome para vice do Trump. Porque o Trump tem uma imagem muito machista. Acho que nada melhor do que uma mulher para diminuir essa imagem que ele tem. E acho que ele não vai perder votos com isso. Mas ele tem chance de ganhar alguns outros. E aí, Aninha, é a história da mulher na vice. Aqui em São Paulo e lá nos Estados Unidos. A gente já teve essa conversa algumas vezes aqui. E mais do que deixar a campanha mais bonita ou graciosa, a gente está falando de uma questão de representatividade muito grande. Ela me parece ser uma pessoa extremamente qualificada e a campanha do Donald Trump, até pela rejeição que as mulheres têm nele, ter uma vice-mulher poderia jogar muito favoravelmente. Lembrando que o Biden, pelas condições, vamos dizer assim, de saúde que ele tem, eu sempre brinco aqui que eu acho que ele joga contra ele mesmo. Então, tendo esse passo de ter uma vice-mulher, eu acho que o Trump ganha muitos pontos e a coisa começa a ficar mais preocupante para o lado dos democratas. Ozônio. Nós já até comentamos na época aqui no Linha Direta sobre isso e eu falei da linha de frente. Linha de frente. O Linha Direta é muito criminoso. Desculpa, linha de frente. Pacífico. Sangue. Perdão. A nossa treta é uma treta harmônica. Eu até comentei sobre a Nikki naquela época, né? Eu acho que assim, a questão do Trump ainda vai ser a questão da rejeição dele em questão de processo, tendo que as votações dela tá tendo muita participação de não filiados republicanos, então ela tá recebendo votos espontâneos vindos de fora também, então isso, pessoas que não são republicanos estão indo votar nela, então isso está chamando a atenção dos republicanos também. Então isso a gente tem que ficar atento porque assim, os republicanos eles não vão perder a eleição de hipótese alguma nesse momento. Se o Trump realmente acontecer algum fato que possa impossibilitar, a Nikki já é a sucessora imediata dele. Já que você está falando em fato que possa impossibilitar, tem que trazer para o debate também o tanto de processo que ele está sofrendo, né? São processos criminais, processos eleitorais, processos civis, enfim. E aí, o senhor, você acha que ele vai chegar na disputa eleitoral em dia com a justiça, podendo concorrer diante de tantas acusações? A turma que fala também, inclusive, dos processos que atribui ao Donald Trump aquele ato lá no Capitólio também, né? O problema dos processos não é nem o jurídico, né? O problema é um problema de imagem. Porque tem que tomar um certo cuidado também, para como ele é uma ameaça para o Biden, ele não começar a passar como vítima, né? Olha, sou primeiro lugar, por isso que estão com tantos processos. Olha, o pessoal não quer que eu ganhe, olha. Então, começar a se vitimizar. Esse é o perigo, né? Esse é o perigo, não dos processos. Não acredito que algum processo dê tempo de tirar ele das eleições. E acho, porque ele é muito malandro, ele usa bem as redes também, começar a se vitimizar. E isso, que poderia ser algo ruim politicamente, virar algo positivo, que os adversários não consigam tratar o peso da questão jurídica dele e isso vire um bumerangue no peito do Biden. A vitimização é um instrumento de marketing político poderoso, Maninho Ferreira? Um dos mais poderosos de todos, né? Quando você olha do ponto de vista de construção narrativa, a vítima sempre desperta no público um sentimento de solidariedade, né? Então, se colocar no papel de vítima na narrativa política é sempre, em qualquer época, uma estratégia com muito potencial de vitória. Um ponto que eu acho muito curioso nessa eleição americana é essa dinâmica de que a Nikki Haley consegue ter uma vantagem muito maior, 12 pontos de vitória em relação ao Biden, enquanto perde dentro de casa, né? Ou seja, o Trump consegue manter uma base fiel dentro do Partido Republicano que acaba sendo suficiente para garantir, muito provavelmente, que ele seja o candidato. Então, é um fenômeno em que você pode ter alguém que, na bolha, é mais forte,
vencendo de alguém, a Nikki Haley, que quando você sai da bolha do Partido Republicano, do pessoal mais engajado, ela conseguiria conquistar mais votos. Então, isso é muito curioso, porque mostra que na dinâmica política, muito mais do que a popularidade geral, do que a capacidade de aceitação geral, você precisa também conseguir vencer os obstáculos do meio do caminho. Ô, Diego, isso é interessante porque, pelo que o Mano fala, essa ideia, modelo norte-americano de campanha, né, que tem as prévias inicialmente dentro dos partidos e depois só a disputa geral, mostra que no Brasil, por exemplo, o cenário seria totalmente outro. Como seria no Brasil sem prévias? Seria uma pesquisa eleitoral com o nome da Nikki e do Trump, e aí ela ganha com mais vantagem, então logo ela é a candidata. Só que aqui, se você tem a preferência do cacique partidário, você é o candidato, né? Com este asterisco importante, Diegão. Mas aí nesse sistema, a candidata não seria nem a Nikki, seria a Taylor Swift, né? Mas daí pelo lado democrata, né? Tem novidade essa semana. É que ela não chegou a declarar o voto, né? Ela apoiou o Joe Biden na última eleição, mas agora ela não declarou o voto, mas aparece, curiosamente, salvo engano, acho que com 18% em pesquisas aí como presidenciável. Mas isso é muito importante o que você falou do paralelo com o Brasil, fazendo um comparativo até com as eleições municipais aqui de São Paulo, porque nós temos 2 candidatos aqui que possivelmente não serão candidatos, né? São pré-candidatos. Era o Ricardo Salles e o Kim Kataguiri, que juntos somam acho que 25% ou 26% e não serão candidatos por conta da conjuntura partidária. E dentro de um mesmo campo político, mesmo campo ideológico, com uma expressiva porcentagem dos votos, mas que, tal como nos Estados Unidos, em relação às prévias, não vão conseguir se lançar candidatos. Enfim, todo esse eleitorado vai ficar refém de uma candidatura, tendo que apoiar outros candidatos, entregar o seu voto para outros candidatos.